Salve Maria, meus irmãos, aqui quem vos fala é Cristiano, tenho 32 anos, sou um missionário aqui de Brasília e hoje vou direto ao ponto. Peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like aí, espero que vocês gostem. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, aquilo que Deus tem colocado no meu coração e eu espero que vocês gostem. Não levo muito jeito para essas coisas, vou pegando a prática, aos poucos, né, tudo vai melhorando aqui. Bom, o tema dessa pregação hoje é: Deus nos dá todos os dias uma oportunidade. Meus irmãos, abre aí a sua Bíblia, pega ela e abre em Gálatas, capítulo 5, versículos de 16 a 26. Digo, pois, deixar-vos conduzir pelo Espírito e não satisfazeis os apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é a caridade, a alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois os que são de Jesus Cristo crucificam a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, nada de provocações, nada de invejas entre nós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, meus irmãos, esses dias, depois de um futebol com os meus amigos, eu encontrei um jovem que estava vivendo na rua com 16 anos, chamado João. Eu me senti muito mal e impotente por não ter como ajudá-lo. E eu queria que, de alguma forma, eu conseguisse tirá-lo da rua e pudesse dar a ele algo que está muito no meu coração há algum tempo. Ter um lugar para poder acolher essas pessoas, principalmente os jovens, e alavancar o seu potencial. Não somente o caso do João, mas também o caso de muitos jovens que hoje são prisioneiros, que são escravos e que têm muito poder aquisitivo, mas são escravos. Escravos das redes sociais, dos vícios que o mundo nos impõe. Bom, quantas vezes na nossa vida nós damos vitória ao inimigo, nos deixando levar pelas tentações, ou sendo um contra-testemunho muitas vezes, não é mesmo? A maior vitória hoje do inimigo, meus irmãos, não é te tirar da igreja. Prestem bem atenção nisso que eu vou dizer para vocês. A maior vitória do inimigo hoje é ver você na igreja, dando um contra-testemunho, tendo uma vida dupla e comungando em estado de pecado mortal. E muitas pessoas vendo você ali como um exemplo, como líder de algum movimento, alguma coisa, e com isso arrastando mais e mais pessoas para o inferno. Bom, eu falo de santidade, hoje eu falo de santidade. Afirmo isso para vocês, e não de salvação. Com essa vida dupla, acaba que você pode até ser salvo. É possível você ser salvo. Receber os sacramentos ali no último instante, enfim. Você que é muito devoto de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora sempre vai, nos promete o céu, nos promete a salvação. Mas eu falo aqui hoje nessa pregação de santidade. Quando o homem está em pecado mortal, a sua vontade está afastada habitualmente de Deus. Afastada de Deus. E nós hoje enfrentamos uma geração apática, uma geração difícil. Mas olha essa mensagem do Papa Pio XII. A gravidade desta hora
não pode perturbar ou afetar senão os tíbios e vacilantes. Para as almas ardentes e generosas, acostumadas a viver em Cristo, esta gravidade é, pelo contrário, um poderoso estímulo para dominar e vencer. Meus irmãos, os santos foram moldados na dificuldade. Os santos foram moldados na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nas ditaduras, nas perseguições, nas grandes batalhas da vida. É aí a metodologia da cruz de Cristo. É aí onde Cristo habita mais fortemente. Quando a gente não vê, quando a gente está na escuridão, é ali que Cristo está ao nosso lado, dizendo: ei, acorda. É agora. Agora é a oportunidade de você crescer. É na pancada. São José Maria Escrivá fala, né? Jesus, faça-me santo, nem que seja a pauladas. Bom, São Domingos Sávio, por exemplo, um grande santo, né? Teve uma praga e é um exemplo muito bonito, porque Dom Bosco, né? Ele é filho espiritual de Dom Bosco. E na época de uma grande praga, na cidade onde eles habitavam, todo mundo com medo, acuado, igual o que aconteceu com a gente há pouco tempo atrás. E Dom Bosco, fiel à palavra de Deus, confiante naquilo que Deus botou nas Sagradas Escrituras, naquilo que nós devemos crer e acreditar, disse para os jovens: quem quiser vir comigo no meio da cidade, resgatar as pessoas, dar os sacramentos, a palavra de Deus promete que nenhuma doença, nenhum mal vai tocar vocês. E vários jovens se disporam a ir em combate e adiante, e São Domingos Sávio foi um deles. Ao entrar em uma casa que aparentemente estava vazia, né, São Domingos, ele sentiu no coração dele uma graça do Espírito Santo. Algo que dizia para ele que a casa não estava vazia, mas que havia uma pessoa que precisava dos sacramentos antes de partir. E aí, ao encontrar uma porta trancada, disse para Dom Bosco que aparentemente o que ele sentiu no coração era que tinha uma pessoa ali. E ao arrombar aquela porta, realmente, de fato, existia uma pessoa ali, no seu leito de morte, e Dom Bosco deu os sacramentos àquela pessoa, e aquela pessoa expirou, mas com a certeza e com a graça de estar no céu, de morar na sua pátria, onde nós vamos habitar, onde nós vamos morar. Nós não fomos feitos para essa terra, nós fomos feitos para o céu. Bom, e eu volto a dizer para vocês, meus irmãos, esse é o convite. Jesus nos convida ao caminho da loucura da cruz. 1 Coríntios, primeira carta de Coríntios, versículo 18. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. É a nossa força divina, meus irmãos. É isso que muitas vezes a gente não entende. É isso que quando vem a dificuldade, quando vem as tentações, quando vem as maiores tribulações, nós não entendemos isso. É a loucura do amor de Deus, a loucura da cruz. A verdadeira liberdade é aquela que se funda no amor e elege o bem. Uma má escolha vicia a vontade e escraviza o homem, vai dizer o venerável Guido Schaffer. Um grande jovem que morou no Rio de Janeiro, numa cidade que eu costumo brincar com as pessoas que a cada 3 palavras, 3 é palavrão, né? E enquanto o Rio de Janeiro é promíscuo, mas ali habitou uma luz. Habitou uma luz que disse, vou repetir para vocês, a verdadeira liberdade é aquela que se funda no amor e elege o bem. E ele complementa, uma má escolha vicia a vontade e escraviza o homem. Quantas más escolhas nós não fizemos ao longo da nossa vida? Quantas vezes nós não fomos escravos de tantas e tantas coisas mundanas? De tantos vícios? E meu irmão, você que está assistindo agora esse vídeo, essa pregação, você que tem algum vício, alguma coisa, aquele pecado de estimação, que é muito comum que os pregadores falam, deseje morte a isso. Lute com tudo que você tem. E nunca deixe de confessar. Se cair, confesse. Se cair, confessa. Caiu, confessa. Caiu, confessa. Não pare. Uma hora você vai conseguir. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem a sua dificuldade.
Mas uma hora você vai conseguir. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Mas não pare de lutar em nenhum instante. Deseje sempre o céu. Deseje sempre não ofender a Deus. Deseje sempre estar bem com Deus. Que estando bem com Deus, nós estamos bem conosco. Então, é luta, meus irmãos. É luta. Olha o que Santa Teresa d'Ávila diz. Antes daquela frase da determinada determinação, ela diz: venha o que vier, suceda o que suceder, dando o trabalho que der, murmurando, seja quem for, até chegar lá, mesmo que se morra pelo caminho. E aí depois vem a determinada determinação. Meus irmãos, o mundo pode desabar, tudo pode cair, mas nós não devemos deixar de fixar o nosso olhar ali, ó, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu vou me confessar sempre com um bispo muito amigo, vou guardar aqui o nome dele, a pessoa, ele sempre fala: nunca tire os olhos de Jesus. Porque quando nós tiramos os olhos de Jesus, é aí que nós vacilamos. Igual Pedro, quando afundou. Meus irmãos, Santo Agostinho, ele resume a santidade em uma palavra. Essa palavra é querer. Basta querer. Está na hora, mais do que nunca, de nós vencermos etapas das nossas vidas e experimentar o melhor que Deus tem para nós. Quantas pessoas hoje estão com idade X ou Y e enfrentam tantas dificuldades para poder vencer algumas etapas da vida? Muitos de vocês que vão assistir essa pregação são pessoas que estão em momento X, momento chave da vida, de decisão, momento de entrega, momento que os pais estão pressionando, momento que muita coisa está acontecendo. Mas, meus irmãos, essas coisas, elas são importantes também, mas o mais importante de tudo é nós estarmos buscando a graça de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer: buscai primeiro a Deus e todo o resto vos será dado por acréscimo. Buscai primeiro as coisas do alto, como vai dizer Padre Léo. Deus cuida de você, meu irmão, minha irmã. Deus tem um plano para você, um projeto de vida para você. Lá em Jeremias vai dizer que desde o ventre da sua mãe ele já sonhava contigo. Ele te ama. São Bernardo de Claraval vai dizer, olha essa frase: são fortes as potências do inferno, mas a oração é mais forte do que todos os demônios. Não devemos deixar a oração. Não devemos deixar de lado aquilo que é essencial, que é em primeiro lugar. Não devemos deixar de reservar o nosso tempo para poder estar com Deus, para poder falar com Deus, para poder viver a nossa vida com Deus. Confiantes de que as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. Santa Maria Madalena de Paz vai dizer: o tempo mais apropriado para crescer no amor de Deus é aquele que se segue após a comunhão. Quantas vezes você está indo à missa por semana, não somente no domingo? E como está sendo a sua ação de graças? Jesus fica 15 minutos dentro do nosso coração após nós recebermos Ele, de 10 a 15 minutos. E quantas vezes nós nos distraímos, não conversamos com Ele, não damos nosso coração a Ele, não falamos com Ele direito, nos distraímos, conversamos com outras pessoas. O que nós fazemos? Olha quanta graça nós perdemos nesse momento. Olha o que essa santa diz: o tempo mais apropriado para crescer no amor de Deus é aquele que se segue após a comunhão. Queremos ser diferentes, queremos ser santos, servir, mas a palavra sai da boca para fora. E a boca fala aquilo que o coração está cheio, não é verdade? Mas somos iguais a todos. Iguais a todo mundo. Saímos correndo na missa, somos massa de manobra muitas vezes, Maria vai com as outras, deixamos de lado aquilo que é essencial, aquilo que é a essência da nossa vida, a essência do nosso coração. Padre Pio uma vez foi pego chorando, copiosamente, e perguntaram para ele por que ele chorava, e Padre Pio disse que ele chorava daquela forma, daquela maneira, porque ele viu que a geração futura, essa nossa geração,
não caberia de tantas almas. Ele teria medo, na verdade, ele tinha medo de não caber no inferno tantas almas que cairiam lá. Ele ficou assustado, por isso que ele chorou. E chorou, e chorou amargamente. Mas aí, meus irmãos, é nessa dificuldade, é nessa hora, é nesse momento que levantam, que Deus suscita, que Deus levanta uma geração de homens e mulheres santos e santas. É nesse momento que Deus levanta você, agora, nesse momento, para ser um grande santo, uma grande santa. E Nossa Senhora, né, em La Salette, nessa aparição, ela disse que um grande número de demônios seria solto e que por uma graça especial, algumas pessoas não seriam escravos dessa legião de demônios. Meus irmãos, essas pessoas somos nós. Somos nós que buscamos, que lutamos, que não somos escravos, que batalhamos. O céu é dos violentos, meus irmãos. O céu é dos violentos. Antes de nós servirmos, primeiro, reconhece quem tu és diante de Deus, na oração. Se faça pequeno diante de Deus. Peça ajuda para Deus. João 15:5, permanecei em mim e eu permaneço em vós. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos nada. Sem o Espírito Santo de Deus nós não podemos nada. 3 pontos importantes aqui para vocês. Na oração para alcançar as graças que Deus tem para nós. Confiança, humildade e perseverança. Isso vai dizer Guido Schaffer, tá? Eu peguei dos escritos do Guido Schaffer. E olha o que Chiara Lute vai dizer. Os jovens são o futuro. Jovens têm apenas uma vida e vale a pena gastar bem. Vale a pena não, Chiara Lute. Vale a vida. Vale a vida gastar a nossa vida com Jesus em santidade, se doando, se dando para o próximo, como Jesus nos ensinou, amando. É isso que nós devemos fazer. Olha o que Jesus disse para Guido nos seus escritos. Eu estou pegando Guido, Chiara Lute, que são santos mais... Santos ainda não, né? Mas são veneráveis, beatos, beatas. São pessoas que são também mais próximas de nós, né? Que são testemunhos mais próximos do que nós vivemos, nós estamos vivendo. Olha o que Jesus disse para Guido. Ser santo é calçar as sandálias da prontidão, para caminhar comigo e anunciar o evangelho da paz. Calçar as sandálias da prontidão, meus irmãos. Da prontidão. Mas eu faço o alerta aqui mais uma vez. Não adianta nada nós pregarmos, cantar em nome de Jesus, pregar em nome de Jesus e não querer pagar o preço. E não querer sangrar por esse movimento que você faz parte, ser aquela pessoa frágil e fraca que qualquer coisinha quer mudar, quer sair. Nós não podemos ser assim. Não podemos de jeito nenhum. Eu até me coloco aqui, sou o primeiro a escutar isso, eu estou até lembrando aqui agora de algo, de uma coisa pessoal. E que devo me corrigir, devo refazer isso. Nós devemos sangrar e morrer e ir até o fim. Até o fim. Não é justo que sob a direção de um chefe coroado de espinhos, os súditos vivam em delícias. Se ele sofreu, também estes devem sofrer. O contrário seria ingratidão e monstruosidade, vai dizer São Bernardo de Claraval. E ele está certo. Ele está mais do que certo. Não é justo que Jesus tenha sofrido tudo aquilo que ele sofreu. Tudo o que ele sofreu. E nós vivamos em delícias. Em prazeres. Aí nós seríamos protestantes, né? Aí nós seríamos, né? Não vou entrar em polêmica aqui. Não adianta a gente ficar cantando aonde mandar eu irei, se ninguém te adorar eu vou. E aí lá no retiro, quando a pessoa vem e fala, o coordenador vem e fala, ei, lava o banheiro aí pra mim. Aí você, sabe como é que é, né? Tá, vou ter que fazer outra coisa ali e tal.
Nós temos que pagar o preço. Nós temos que ser almas que estejam em prontidão para o que vier. E quando for lavar o banheiro pensando que daqui a pouco Jesus vai usar aquele banheiro. Lavar a louça pensando que daqui a pouco Jesus vai usar aquela louça. Trabalhar da melhor maneira. Fazer aquilo que deve ser feito. Faz o que deves, está no que faz. Porque é para Jesus. E olhando a pessoa, o próximo, como Jesus. Ah, meus irmãos, a nossa vida muda. Muda para melhor, é uma alegria sem fim. É um amor que não cabe no nosso coração, não cabe no nosso peito. Porque nós estamos dispostos a servir, a doar, a dar-se, a se entregar. E com uma confiança plena em Deus. Uma confiança que não tem tamanho. A confiança de, a certo ponto, como uma pessoa que ia fazer uma ação de rua, e eles iam fazer cachorro-quente aqui em Brasília, e aí a pessoa que era responsável pelo pão acabou se ausentando e não pôde ir. E o coordenador, ele disse, se Deus disse que vai ter a ação, ele vai providenciar. Ele vai providenciar o pão. Passaram alguns minutos, bateram na porta da igreja, uma pessoa com um saco cheio de pães. Cheio de pães. E aí, logo depois, eles tinham 30 pães, cortaram ao meio com salsicha, com o recheio, 60 pedaços de pão. Foram na ação de rua, entregaram o que tinha que ser entregue, ainda sobrou um pouco, eles foram em outro lugar. E nesse lugar, ao buzinar para os irmãos de rua irem até eles, essa pessoa disse que parecia um formigueiro de tanta gente, eles preocupados porque não tinha comida suficiente. Essa pessoa sentou no banco de trás com a caixa de isopor com os pães e o cachorro quente, e ela sem olhar ia entregando, e aquilo ali ia saciando as pessoas. E a pessoa que estava ao lado dele cutucava ele e falava, olha aqui, ele falava, não tentarás o Senhor teu Deus, eu não vou olhar. E emocionado ele entregando, e o pão não acabou. E todas as pessoas foram saciadas ali naquela noite. É a plena confiança em Jesus. É a plena confiança no amor de Deus, que Deus vai prover tudo que é necessário para nós. E principalmente quando nós estamos em nome dEle. No nome dEle, indo até Ele, alimentando Ele, amando Ele. Santa Teresa de Calcutá vai dizer, quem não vive para servir, não serve para viver. Meus irmãos, espero que vocês tenham gostado dessa pregação. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. E em breve nós teremos mais. Achei que ia demorar até mais tempo, mas foi 20 minutos, 23 minutos. É muita graça. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Salve Maria Imaculada.